#001 Apocalipse, estudando as profecias. Capítulo 1, versículo de 1 a 3. Eu queria abrir um parêntese antes, para ressaltar aqui que o mundo espiritual, planejamento divino, não é de espíritos inconsequentes. Deus não é inconsequente. Jesus não é inconsequente. Esse livro foi colocado no final da Bíblia Sagrada, não é por acaso, e a gente vai entender no decorrer do estudo desse livro. Espero que tenham paciência, porque vamos estudar minuciosamente cada colocação, cada palavra. Procurar saber o sentido de cada uma delas. Então vamos lá. Como inicia o livro? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João evangelista, foi discípulo, foi apóstolo, foi profeta, porque esse livro é uma profecia, e escreveu também epístolas. João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Bem-aventurado são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas, porque o tempo está próximo. Vamos entender cada passagem dessa aqui, cada palavra dessa aqui, cada ideia, à medida que formos estudando. Esse é um estudo que tem pesquisa de muita gente que há séculos estuda o Apocalipse, e a gente vai colocar aqui as ideias de muitos deles, e cada um tira suas conclusões. Então, no versículo 1, do primeiro capítulo, temos revelação de Jesus o Cristo. Então, Jesus é o revelador. A profecia, o Apocalipse, é de Jesus, não é de João. João Evangelista é apenas um médium que psicografou as suas visões, que recebeu de quem? Vamos ver, de quem ele recebeu isso. Porque, na verdade, o Apocalipse é um planejamento divino que é de Deus. Nós vamos ver isso aqui. O Apocalipse é de Deus, que deu a Jesus. Jesus mandou o seu anjo transmitir para João, e João escreveu para a gente. E tudo isso tem objetivo, cada colocação dessa tem um sentido muito importante. Então, Jesus é o revelador, não é João. João foi o profeta, que no mundo de hoje a gente já sabe que profeta significa médium, usado por Jesus para escrever esta revelação em benefício da sua igreja. E o que é a igreja de Jesus? É todas as criaturas que estão no planeta Terra, independente das religiões, e a gente vai saber tudo sobre isso, que as religiões todas elas foram enviadas para a Terra por Jesus, o Cristo de Deus. Todas elas têm seu objetivo. Uma hora a gente vai ver lá que ele fala que tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, e que pertence a ele, porque ele é o fundador do planeta Terra. Então, igreja aqui significa toda a cristandade, todos aqueles que procuravam viver, e procuram viver os ensinamentos de nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. João escreveu o Apocalipse, foi discípulo, evangelista, apóstolo e profeta, que é médium. Nos dias de hoje a palavra
porque foi ele quem escreveu. E também ele é autor de 3 epístolas, além do Evangelho, né? Segundo João, ele também é autor de 3 epístolas, e que tem seus nomes, você pode encontrar no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Percebe-se aí que ele era, de certa forma, né, já era um dos espíritos mais evoluídos entre os apóstolos, porque, claro, exceto João Batista, aquele que batizou Jesus, que foi degolado por a mando de Herodes, né, Herodes Antipas. Essa história a gente já falou aí, porque ele foi degolado, está numa das postagens. Aquele que batizou Jesus. E veio à sua frente anunciando, como estava previsto, anunciando a chegada de Jesus. Então, João Batista recriminou lá o Herodes Antipas, porque estava tendo um caso com a mulher do irmão dele, e isso incendiou lá a ira de Herodias, né? Mandou a sua filha dançar, encantou Herodes, aquele negócio todo. Herodes perguntou a ela: pede metade do meu reino que eu te dou. Ela foi lá com a sua mãe, a mãe falou: não, pede só a cabeça de João Batista. Isso aí já explicamos em outra passagem, só lembro aqui para ter uma ideia, que João Evangelista não é o João Batista. Então, João Evangelista tinha o mesmo dom do profeta Daniel. Está lá no livro de Daniel, e a gente vai dar uma passada aqui para entender quem era Daniel, quão importante ele foi, até para o mundo espiritual superior. Ele era muito querido lá em cima. Então, João Evangelista foi a encarnação ou a personalidade de Daniel. Tá? E a gente vai ver algumas similaridades entre o que profetizou Daniel e o Apocalipse. Tem coisas muito interessantes aí que a gente vai ver que um fala alguma coisa que tem a ver com o outro. É o mesmo espírito, só que em vidas diferentes, em tempos diferentes, cada um assumiu uma personalidade diferente. Isso aí também já foi explicado, tem postagens aí explicando sobre isso, que o espírito pode ter várias reencarnações e em cada reencarnação ele tem uma personalidade. Por exemplo, hoje eu sou Humberto, estou aqui, mas sabe Deus lá o que fui na outra. Nem quero saber, porque talvez não tenha sido boa gente. A gente está sempre melhorando de encarnação em encarnação, a não ser quando o espírito já está num grau desse aí, de elevadíssimo, como é o espírito de Daniel, que foi João Batista, e depois a gente vai ver que ele também foi outro espírito muito importante com Jesus aqui na Terra, para auxiliar a gente, né? Ele foi São Francisco de Assis também. Depois ele tem a reencarnação como São Francisco de Assis. Isso a gente vai ver no decorrer dos nossos estudos aí, né? Tem um livro chamado, escrito pelo espírito de Miramês, que ele conta a história de São Francisco de Assis. Eu já li vários livros sobre a história de São Francisco de Assis, mas esse, para mim, é o mais completo. Primeiro que é uma psicografia, então eles recebem direto lá de cima, do plano espiritual, a mensagem como ela é na íntegra, né? Não é uma coisa escrita aqui embaixo, com todos os problemas humanos.